Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é: o que é a fé? Sim, eu vou começar por dizer o seguinte: a fé é um espírito que Deus coloca no homem. E esse espírito dá ao homem a capacidade de falar, fazer e agir como Deus. Eu vou repetir porque isso é importante. A fé é um espírito que Deus dá ao homem. É um espírito que Deus coloca no homem. E esse espírito dá ao homem a capacidade de falar, fazer e agir como Deus. Neste vídeo eu quero falar sobre a fé de uma maneira profunda. Pois muita gente só tem procurado alimentar o espírito dela, ou seja, a fé, quando estão em apuros. Sendo que a fé precisa ser um estilo de vida. Então eu vou explicar a fé de uma maneira mais profunda. Então você vai entender que a fé nem é algo que você tem que procurar ter só quando você tem problemas, só quando você tem desafios, não. A fé precisa ser o teu estilo de vida. Ok? Então, eu vou compartilhar, se prepara porque vamos ler muitos versículos. Eu vou compartilhar Gênesis 2 a 7. Eu vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim, ele se tornou um ser vivo. Então, eu quero te dizer que aquele fôlego foi um espírito vindo da parte de Deus. Aquele fôlego que o Senhor soprou no nariz do homem foi um espírito. Mas eu quero te dizer que aquele espírito não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo de Deus. Aquele fôlego é um espírito que veio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo pegou uma parte dele, que também é espírito, colocou dentro do homem. Por isso é que Deus disse que vou fazer o homem segundo a minha imagem e semelhança. Por quê? Porque ele sabia que ele iria colocar uma parte dele dentro do homem. Ok? Então vou continuar. Eu vou ler também Jó 34 a 14, na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. 15. Então, todas as pessoas morreriam juntas, no mesmo instante, e voltariam de novo para o pó. Esse espírito é o responsável pela vida do ser humano. O homem só se tornou ser vivo depois de receber o fôlego. Então, se o homem só se tornou um ser vivo depois de receber o fôlego, quer dizer que se o fôlego sai, que é o espírito vindo da parte de Deus, o homem também morre. Eu vou compartilhar Tiago 2:26. Tiago 2:26 diz o seguinte: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto. Lá no Éden, quando Deus estava a criar o homem, antes de o Senhor soprar o fôlego, que eu disse que o fôlego é um espírito. Antes do Senhor soprar o fôlego, o homem era só um corpo. Era só um corpo, como se fosse um morto. Mas depois do Senhor soprar o fôlego, que é o espírito, dentro do homem,
que é um espírito, porque se eu falar é o espírito, vai parecer que eu estou a falar do Espírito Santo. Então eu vou falar é um espírito, que é um espírito no homem. Então o homem levantou, o homem começou a andar. Sim. Eu vou compartilhar também Jó 33:4. Assim diz a palavra do Senhor. Na versão Almeida, século 21. Diz assim: o Espírito de Deus me fez. Que é quando o Senhor formou o homem, o corpo apenas, né? E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aquele sopro, dentro do sopro, tinha um espírito. Um espírito que era como se fosse um DNA de Deus, que Deus estava a colocar dentro do homem. Escuta, o homem já começou a ter fé desde o Éden, porque a fé é quando Deus te dá do Espírito dele. Não quando Deus te dá o Espírito, mas quando Deus te dá do Espírito dele. É como se fosse, eu estou a tomar um suco, né? Se eu pegar toda a garrafa de suco e te dar, eu posso dizer que eu te dei o suco, né? Mas se eu pegar se eu pegar e te dar apenas um gole, né, do que eu estou a beber, mas continuo com a minha garrafa, então posso dizer que eu te dei do suco. Eu não te dei o suco em si, mas te dei do suco. Tirei um pouquinho do meu e te dei. Então, no Éden, o homem já tinha fé. Por quê? Porque a fé é quando Deus dá ao homem do Espírito dele. Até no Antigo Testamento já existia a fé. Por isso, em Hebreus, ao falar dos heróis da fé, falou-se de Noé, Abraão, Elias. Se a fé realmente só é coisa do Novo Testamento, né? Porque que ao falar dos heróis da fé em Hebreus, citou-se de Noé, Elias e muitas outras pessoas. Pensa comigo. Eu vou compartilhar Jó 32:8 na linguagem de hoje. Diz assim: mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. 9. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. Sabe o que ele está a dizer? Está dizendo assim que não é, muitas das vezes não é a idade que dá sabedoria, porque há pessoas que são velhas e não têm sabedoria. Mas, se o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus está dentro de você, não importa a tua idade, você vai ter sabedoria para conseguir agir diante das situações da vida, diante dos desafios da vida, diante das adversidades da vida. Sim. Porque nem sempre é dos velhos a sabedoria, mas há um espírito no homem. Então, eu quero que vou ainda dar uma pausa aqui no versículo 8. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Escuta, aqui há um espírito e há um sopro do Todo-Poderoso. Está a se referir à mesma coisa. Por exemplo, é assim. Primeiro, a pessoa que estava a escrever esse versículo, ele escreveu: mas acontece que dentro das pessoas há um espírito. Mas ele viu, se calhar não vão entender bem. Então, eu vou explicar melhor. Há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. É a mesma coisa como, normalmente, durante o dia a dia, queremos explicar alguma coisa. Primeiro, nós falamos algo, né? Por exemplo, você fala: eu senti um aperto no coração. Aí você vai entender que a pessoa não entendeu bem o que você falou. Então você vai resolver explicar bem. Vai falando assim: eu senti como se fosse alguém me deu um soco no peito. Então aí a pessoa vai entender: então é disso que você está a falar.
É a mesma coisa que aconteceu aqui nesse versículo. A pessoa primeiro escreveu, mas acontece que dentro das pessoas há um espírito. Ele falou, se calhar assim a pessoa não vai entender bem. Então ele falou mais embaixo, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Então, um espírito dentro do homem e um sopro dentro do homem que vem do Todo-Poderoso é a mesma coisa. Então, eu quero te dizer que a sabedoria na Bíblia é a mesma coisa que a fé. Sim, mas só que no Antigo Testamento raramente se usava a expressão fé. Embora que a fé já existia no Antigo Testamento, mas raramente se usava a expressão fé. Se eu me lembro, só no Antigo Testamento só deve ter dois versículos onde se usa realmente a palavra fé. Na maioria das vezes se referia a fé como sabedoria, entendimento, prudência, conhecimento. Muitas das vezes se usa essa expressão para se referir à fé que nós falamos aqui no Novo Testamento. Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Escuta, quem tem sabedoria também agrada a Deus. E sem contar que tanto a sabedoria como a fé, as duas vêm da mesma fonte. Qual fonte, Gina? A boca de Deus. Mas continua ouvindo, você vai entender do que eu estou a falar. Provérbios 2:6 diz assim a palavra do Senhor. Porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Da boca de Deus vem o conhecimento e o discernimento, que são a mesma coisa que sabedoria e prudência. É a mesma coisa. Então, de onde vem a sabedoria? Da boca de Deus. Agora vamos ler Romanos 10:17. Assim diz a palavra do Senhor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Percebes que a fé e a sabedoria vêm da mesma fonte? Percebes? Por quê? Da boca de Deus. Da boca de Deus. E quando falamos da palavra de Deus, estamos a falar de algo que saiu da boca de Deus. Eu vou ler também Mateus 4:4. Eu disse que ia ler muitos versículos, sim, é necessário. Se você não entender, pode voltar de novo o vídeo para entender melhor. Pode recuar. Eu vou partilhar Mateus 4:4. Assim diz. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi assim que o homem lá no Éden viveu. Como? Através de algo que saiu da boca de Deus. Aquele fôlego, minha irmã, meu irmão, aquele fôlego é a palavra de Deus. Acredita em mim agora. Não espera ir no céu para você acreditar nisso. Porque quando você vai no céu, quando Deus começar a te contar essas coisas que eu estou a falar aqui no áudio, você vai falar, é verdade, aquela moça no YouTube também disse a mesma coisa. Só que eu duvidei porque pareceu estranho, pareceu esquisito, não. Escuta, a revelação muitas das vezes é assim mesmo. A revelação te faz achar estranho mesmo. A revelação muitas das vezes é estranha. Porque é algo um pouquinho acima da tua imaginação, acima do teu entendimento, né? Então a revelação assim é estranha. Mas vou te falar uma coisa. Se você não acreditar agora no que eu estou a falar, quando você ir lá no céu e te contarem isso, de nada vai adiantar. Porque no céu você não vai precisar mais de fé. No céu você não vai precisar de sabedoria.
No céu você não vai precisar de discernimento. No céu você não vai precisar de conhecimento. Por quê? Porque lá não vai ter desafio, não vai ter problema, não vai ter diabo, não vai ter tentação. É aqui que você tem que acreditar nessas coisas, porque é aqui que você tem desafios, é aqui que você tem problemas. Você precisa de sabedoria, você precisa de fé para saber como agir. É aqui que você precisa, é aqui na terra que você precisa. Então, escuta, no Éden, quando Deus criou o homem, para o homem ser sábio, o homem precisou soprar o fôlego que saia da boca, o sopro que saia da boca dele. O homem precisou do fôlego que saia da boca de Deus, que é a palavra de Deus. E o padrão não mudou. Até hoje, no século XXI, para o homem conseguir fazer o que Deus faz, falar o que Deus fala, pensar como Deus pensa, o homem precisa da palavra que sai da boca de Deus. Até agora o padrão não mudou. As coisas estão a mudar, as coisas estão a evoluir, mas a palavra de Deus não mudou. O padrão de Deus não mudou. Ok? Sabes que no Éden, o homem não morreu fisicamente. Claro, Deus disse, no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Mas você reparou que eles comeram, não morreram. Não é de morte física que o Senhor estava a se referir. Não. Não é de morte física que o Senhor estava a se referir. Eu vou ler 2 Coríntios 3:18, na linguagem de hoje. Diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. E vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Reparaste que nesse versículo está a falar que o que nos faz ficar mais parecido com o Senhor é a glória. É a glória. É a glória. Então, Deus queria dizer ao homem o seguinte. Em outras palavras, vamos tirar aquela parte que diz que no dia que vocês comerem da árvore, vocês morrerão. E vamos substituir por no dia que vocês comerem da árvore, vocês perderão a glória de Deus. E essa glória é a presença de Deus. E a presença de Deus é o responsável por colocar esse sopro no homem. Esse sopro no homem que faz o homem conseguir ser imagem e semelhança de Deus, conseguir ser parecido com Deus. É esse sopro que Deus coloca no homem, é esse sopro que a presença de Deus coloca no homem, então o homem fica parecido com ele. Então, Deus queria dizer isso. Então vocês vão perder a glória de Deus. E essa glória, e por perder essa glória, vocês não vão poder ser mais semelhantes comigo. Eu vou ler Romanos 3:23. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou repetir. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas essa não vai ser a versão que eu vou colocar na tela. A versão que eu vou colocar na tela diz assim: todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Acho que é a linguagem de hoje que diz assim: todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Então foi isso que aconteceu. Mas depois de Cristo vir e morrer por nós, nós passamos a ter a presença gloriosa de Deus dentro de nós. Então recuperamos a presença gloriosa de Deus na qual tínhamos nos afastado. Entendeu? Por isso é que o homem morreu. Porque o homem se afastou da presença. Morreu espiritualmente. Porque o homem se afastou da presença de Deus. Entendi? Entendes? Então,
a presença de Deus ou a glória de Deus, a glória de Deus é o responsável por colocar esse sopro. Tudo bem, o homem no Éden já tinha recebido o sopro, já tinha recebido a capacidade de ser como Deus, mas só que para ele crescer na semelhança de Deus, para ele poder crescer mais na capacidade dele, poder ter mais potencial, poder ser cada vez mais parecido com Deus, era necessário ele continuar a ter a glória de Deus, ter a presença de Deus. Mas como eles se afastaram, então não poderiam mais aperfeiçoar a sua capacidade de ser parecidos com Deus. Então é isso. O segredo da fé está em receber o sopro de Deus, que é a palavra dele. Abraão, para ter a fé, ouviu a palavra de Deus. Abraão, para ter a fé, ouviu a palavra de Deus. Abraão ouviu Deus lhe falar: deixa a terra dos teus pais e vai para a terra que eu vou te mandar. Abraão ouviu a palavra de Deus. E não só, Abraão teve a capacidade de entregar o seu único filho como sacrifício, que é a mesma coisa que Deus também fez depois. Entregou Jesus, o seu único filho, como sacrifício. Só para você ver que a fé é a capacidade que Deus dá ao homem para ser como ele. Vou ler também Lucas 5:5. Lucas 5:5 diz assim: Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Então, tudo, para você ver que Simão só jogou as redes, por quê? Porque ouviu a palavra de Deus. A base, o segredo da fé é a palavra de Deus. Simão só jogou as redes porque ouviu a palavra de Deus. Se não ouvisse a palavra de Deus, não poderia jogar a rede. Então, tudo o que te faz ouvir, ver, já estou a terminar, tudo o que te faz ouvir, ver a palavra de Deus, se apega a isso. Sejam pessoas, lugares, músicas, livros, tudo que você vê que te faz ver, ouvir a palavra de Deus, se apega a isso. Se apega a isso. Procura encher o teu dia a dia com a palavra de Deus. Sim, enche a tua rotina com a palavra de Deus. Ouça música, se aproxima de pessoas que te aproximam de Deus, te fazem lembrar sempre da palavra de Deus. Leia livros que falam da palavra de Deus. A Bíblia mesmo é a melhor fonte. Ora também, não esquece, porque na oração também Deus fala muito. Enquanto nós oramos, Deus fala conosco, dentro de nós, você consegue ouvir a voz de Deus te falando. Deus fala muito. Vai à igreja ouvir pregações, assista vídeo de pregações no YouTube, ouça louvores, faça tudo, mas procura se encher da palavra de Deus. E eu posso te garantir com toda certeza que você nunca faltará fé. E diante das adversidades da tua vida, você saberá resolver com sabedoria. Sim. Espero que essa palavra possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa. No nome de Jesus. Amém.